Ô, a gente veio fazer o teu churrasco, né, cara? Vamos aqui, pô. Ah, pega uma cara. Ai, que querido, cara. E aí, tudo em paz aí? Tudo tranquilo, Tudo em graças a Deus. paz. Pô, cara, se a gente não cuidar, vai entrar em causa o Brasil. Pode tirar foto, né? né? Ai, já tô filmando, pode? A gente é da aviação, a gente tá sentindo bastante aí, A irmão. aviação, vocês estão 90% no chão. Pois é. Tamo fodido. Vai acabar a férias coletiva. O mês inteiro tem 2 voos só. Tá bem É uma complicado. neurose. 70% vai pegar o vírus, não tem como. É. Uma loucura. Os hospitais têm. Esse final de semana que passou, vocês devem ter visto aí a imagem do presidente num jet ski lá no Lago Paranoá, em Brasília. Então, percebam que o absurdo que ele falou ali, né? Que vem falando há muito tempo, que 70% da população vai se infectar, que não adianta querer fugir disso, que 70% da população vai passar por isso, e aí vão se, obviamente, só alguns que vão morrer, né? Então, daí que vem aquela ideia dele do e daí, né? É bom lembrar o seguinte, que essa época que nós vivemos de fake news, de pós-verdade, muito mais do que mentiras, o que importa é como é que as pessoas aderem, né? Como é que as pessoas reagem diante da mentira. Aliás, um dos livros interessantes que saiu aí sobre o pós-verdade é esse aqui, né? O Pós-Verdade, que é de um jornalista britânico, exatamente, que escreveu rapidamente esse livro, porque tinha acontecido ali a eleição do Trump, dos Estados Unidos, e a saída do Brexit, da Inglaterra, né? Então, do Reino Unido. Então, portanto, o império do pós-verdade começou a agraçar. E vejam, uma das características do pós-verdade é a questão da adesão, ou seja, as pessoas aderem ao pós-verdade em cima de absurdos. Aliás, a projeção do Bolsonaro se fez em cima do absurdo, né? Suas falas absurdas, né? Falas de homofobia, de machismo, de defesa do extermínio, aquele famoso vídeo que tinha que morrer 30 mil, de cinismo com as mortes das pessoas vítimas da ditadura militar. Então, assim que ele se projeta, só em cima dos absurdos. E vejam, o Brasil tem aí um recorde de mortes, né? E aí, nesse mesmo dia que tem esse recorde de mortes, o presidente vai lá no Supremo pedir para criar mecanismos para as pessoas voltarem a trabalhar. No dia seguinte, um novo recorde de mortes, e ele vai andar de jet ski no Lago Paranoá como se não houvesse nada e fala aquele absurdo que 70% vai se contaminar. Muito bem, gente. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. 70% são 147 milhões de habitantes. Vejam, segundo estudos aqui desses dias atrás, no mundo foram infectados 4 milhões de pessoas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição as indicações disso. Então, se no mundo todo, né, tem 4 milhões de infectados, como é que ele fala um absurdo desse? Né? Fala porque esse é o momento de fake news, esse é o momento de pós-verdade. Né? Não tem mais critério e as pessoas aderem e vão absorvendo isso. É capaz de vocês já terem ouvido aí ouvido aí que pessoas dizendo, não, olha, não vai ter jeito mesmo, né? Porque de tanto ele insistir com essa ideia que 70% vai se infectar, algumas pessoas se veem convencidas disso, né? Algumas não, muitas pessoas, né? Então, o mundo tem aí uma projeção de 4 milhões de infectados. No dia 4 de maio, né, segundo projeções oficiais, o Brasil tinha ali 108 mil infectados, e naqueles outros estudos, né, para combater as subnotificações, o Brasil poderia ter aí, num cenário mais amplo, né, mais hiperdimensionado, 1.600.000 infectados. Mas mesmo assim seria pouco mais de 1% daquilo que o presidente fala. Então pode-se falar qualquer coisa. Então é assim,
o Trump elegeu-se falando um monte de mentira, né? Ele também, o Bolsonaro, e passa a ser esse mundo, né? Mais parece o mundo do Chicó, né? O mundo lá do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que é um belo livro e também teve uma bela adaptação do cinema. Quando perguntam, né, por Chicó, os absurdos que ele fala, as mentiras que ele fala, ele responde, não sei, só sei que foi assim, né? Ou seja, maior pós-verdade do que essa é o estilo do Chicó mesmo, né? Ou seja, você pode dizer qualquer coisa, né? Não tem critério de verdade, não tem checagem, não tem... Veja, o absurdos e mais absurdos que o Bolsonaro fala e não tem consequências contra ele. Aliás, né? Ele só espalha esses absurdos e fica por isso mesmo, né? Não recebe nenhum tipo de punição. E aliás, gente, a gente tem que ficar muito atento, porque nessas ideias de absurdo são um comportamento das pessoas também, né? É bom lembrar que a primeira vez, durante essa pandemia aqui, na cidade de São Paulo, né? Quando você teve lá o pessoal indo para Paulista, né, numa quinta-feira, quando mostrava as imagens aéreas, eram 5 caminhões e 20 carros. Claro que ali naquela região, quando você faz um buzinaço com tantos prédios, ecoa demais, faz um barulhaço, né? E no dia, assim, no final de semana tinha lá mais de 100 pessoas, no final de semana seguinte tinha mais de 300 pessoas, mas vejam, se você pensar que a cidade tem milhões e milhões de habitantes, né? Essa horda, né? Esse povo, essa manada dessa seita olavista, né? Faz um barulho tremendo, né? Eles acabam transmitindo a imagem que eles são muito mais fortes do que realmente são, né? É interessante observar que nesse final de semana, quando eles iam se manifestar de novo lá na Paulista, fazer barulhaço, foi lá 50 torcedores do Corinthians com a bandeirona escrita Democracia Corintiana, para dizer que aqui é lugar de democracia e não vai ter esse tipo de manifestação, e os caras simplesmente fugiram. Não estou falando aqui que aquele pessoal do Corinthians é de esquerda, não, simplesmente, né, retomando aí, vamos dizer, o espírito, o Geist de Sócrates da democracia, estão lá, fecharam a Paulista para dizer, ó, aqui vocês não vão vir com manifestação absurda de querer defender Bolsonaro e essas loucuras todas, esses absurdos todos, né? Então a gente vê direto isso lá em Brasília, né? Quando tem lá cotidianamente no Chiqueirinho, o pessoal lá aplaudindo, porque só vai claque, as pessoas deviam estar em casa, mas só vai a claque, né? E até chegar lá no final de semana 300, 400 pessoas, né? As imagens aéreas mostram mais ou menos isso, né? Umas 300, 400 pessoas, né? Então, com aquele barulho todo e aquela cobertura intensa da imprensa, parece que realmente os caras estão dominando tudo, estão com uma força tremenda. E não, né? A cada maior patetada que o Bolsonaro faz, né? Cada briga que ele arranja com seus próprios pares, ele perde força. Vide que a saída do Moro acabou criando até cisão entre eles próprios lá no Paraná, quando foram pegar o depoimento do Moro, né? Ficaram lá os apoiadores do Moro versus os apoiadores do Bolsonaro, né? Querendo se confrontar uns com os outros, né? E nessas e outras que se confrontem, né? Melhor pra gente aqui, né? Enfim, gente, o absurdo impera, né? E o absurdo faz parte do espetáculo, faz parte da sociedade do espetáculo, né? Um exemplo maior disso é que agora, vou até deixar nas descrições também, se promover uma festa nos Estados Unidos para as pessoas adquirirem o vírus e se imunizarem. Acham que vão imunizar, ou seja, brincam com a sorte, né? Aliás, essas loucuras não é de hoje, né? Desde os tempos lá da revolta da vacina em 1904, você tinha o quê? Aquelas pessoas que eram contra a vacinação, né? No fundo, quer queira, quer não queira, estava indo em que direção, portanto? A favor da varíola, né? Ou seja, além disso, né? Para finalizar aqui, eu deixo para vocês também, para pesquisar aí sobre a pós-política, né? Essa indicação aqui
da Sabrina Fernandes, em especial o capítulo 7, que é o capítulo sobre a pós-política, tá, gente? Então, deixe seu joinha aí, coloque o joinha, divulgue, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal!